Lula viaja agora à China entre 27 e 30 deste mês de março. E ele vai levando uma grande comitiva com representantes da sociedade, dos movimentos sociais, além de empresários e de sua equipe de ministros diplomatas. E aí a gente se pergunta por que o presidente brasileiro vai justamente no momento em que há uma escalada de tensões entre os Estados Unidos e a China. Agora vem o ministro das Relações Exteriores fugindo a todos aqueles padrões de botar os panos quentes, principalmente em termos diplomáticos, dizer aqui que usar um tom ameaçador em relação aos Estados Unidos. Eu vejo esse material aqui do Jornal Nacional dizendo que em sua primeira conversa com jornalistas, Qin Gang deixou claro quem é o adversário e disse que a disputa entre os dois países coloca em risco o futuro da humanidade. Interessante esse personagem, o Qin Gang, novo ministro das Relações Exteriores. Ele vem recentemente da embaixada em Washington, foi seu último posto diplomático. E ele é mais que um diplomata, e mais que um funcionário, ele parece ser mais um militante, a julgar pela sua linguagem assertiva com que se pronunciou junto aos jornalistas estrangeiros que cobriam o Congresso Nacional do Povo, lá em Pequim. Então ele diz assim: se os Estados Unidos não pisarem no freio e continuarem a acelerar na direção errada, certamente haverá conflito e confronto. Em sua primeira conversa, o ministro das Relações Exteriores deixou claro que quem é o adversário e disse que a disputa entre os dois países coloca em risco o futuro da humanidade. Rebateu o discurso do presidente Joe Biden no mês passado, em que Biden disse que não buscava conflito com a China, mas competição saudável. O ponto principal dessa disputa é Taiwan, que a China considera uma província rebelde, mas que funciona hoje como um país independente. Olha aí, a importância que tem Taiwan, a importância inclusive estratégica. É de lá onde é produzido 95% dos semicondutores, os chamados chips para computadores, do mundo inteiro, inclusive dos próprios Estados Unidos. E Taiwan, ali uma província rebelde, que a China considera uma província rebelde, tem 36 mil quilômetros quadrados, praticamente menos de 4 vezes o território do Ceará, por exemplo, com 23 milhões de habitantes, mas tem um produto interno bruto colossal, e uma renda per capita de 35 mil dólares. E o Qin Gang tem apenas 56 anos. Aqui esse material do Jornal Nacional diz que os Estados Unidos não reconhecem o arquipélago como Estado, mas ajudam a armá-lo e o proíbem de vender para a China o ouro do nosso século, os semicondutores, chips necessários para tudo o que é eletrônico. 95% dos semicondutores avançados são produzidos em Taiwan. Quem disse que os Estados Unidos devem respeitar a soberania do país e que as relações sairão de curso se a questão não for bem administrada? O último cargo do novo ministro das Relações Exteriores chinês foi a de embaixador nos Estados Unidos.
E segundo a imprensa americana, ele não conseguia ser recebido pelo alto escalão da Casa Branca. Passou lá 2 anos. Além desse material do Jornal Nacional, eu peguei aqui uma reportagem da Deutsche Welle, né, que é a televisão estatal alemã. O ministro chinês de Relações Exteriores, Qin Gang, exigiu aos Estados Unidos deixar de interferir em Taiwan. Durante a sessão anual do Legislativo chinês. Qin, que é o diplomata, foi crítico com a atitude do país norte-americano com respeito ao conflito entre Taiwan e China. Qin foi crítico com a atitude do país norte-americano em relação ao conflito. A China considera Taiwan como parte de seu território e prometeu retomá-lo. Apesar de que Washington reconhece diplomaticamente Pequim e não Taipei, que é a capital, né, de Taiwan, é o principal aliado e fornecedor de armas da ilha. E apoia o seu direito a decidir seu próprio destino. Apoia sim, mas não garante que vai para lá e mandar seus soldados para defender a ilha, né? Diante, por exemplo, da superpotência que é a China, superpotência militar que está ali do lado e conta com a proximidade geográfica de seu território. Mas, segundo Qin, este é um assunto interno no qual nenhum outro país deve interferir. Resolver a questão taiwanesa é assunto do povo chino, do povo chinês. E nenhum outro país tem o direito a interferir. Recentemente, alguns altos funcionários estadunidenses disseram que a questão de Taiwan não é um assunto interno da China. Nos oponemos firmemente a esses conceitos e nos mantendremos. A questão taiwanesa é o centro dos interesses essenciais do povo chinês. E aí é quando ele chega a ser ameaçador, quando diz que a primeira linha vermelha que não se deve atravessar é Taiwan. Os Estados Unidos têm uma responsabilidade inquebrantável na origem da questão taiwanesa. Aqui está o presidente Xi Jinping, não é? E a televisão diz que tanto o ministro das Relações Exteriores como o presidente da China também acusaram Washington de buscar reprimir o país asiático, né, a própria China. Países ocidentais, encabeçados pelos Estados Unidos, puseram em marcha uma política de contenção e um cerco e repressão contra a China. Afirmou o presidente Xi Jinping, o presidente da China. Já com relação à guerra da Rússia, é importante também ouvir o que disse o diplomata. A gente se recorda que
o secretário de Estado americano, o Tony Blinken, já havia acusado a Rússia de ter se unido à Rússia ali naquela reunião dos G20 que houve na Índia na semana passada. E disse que a China estava muito próxima da Rússia e não admitia aquilo. Bom, e aí vem o ministro das Relações Exteriores reforçar aquela posição, exibida pela China naquela reunião do G20, e diz aqui, olha, a guerra da Rússia com a Ucrânia também foi parte da agenda. Segundo Kim, existe uma mão invisível de trás desse conflito. Os esforços para iniciar conversações de paz se viram sabotados em repetidas ocasiões. Parece haver uma mão invisível que pressiona para prolongar e agravar o conflito, e que utiliza a crise ucraniana para fins geopolíticos. Pois é nesse quadro aí, nesse contexto, que o Lula viaja à China. O Lula, a gente sabe, ele é portador de uma mensagem e também de uma proposta, uma posição que ele não quer abrir mão, que é justamente a de propor a paz, um grupo de países contra a guerra. E, evidentemente, que se coloca contra os Estados Unidos, contra a Europa, que querem a guerra. Mas o Lula, muito sabidamente, não abre, não tem uma linguagem de confronto, ele apenas atua, trabalha ali. A gente vai ver como é que ele vai se conduzir diante dessa nova situação aí criada com essa escalada, que de repente começou a ocorrer justamente na fase dos preparativos de sua grande comitiva que vai visitar a China por 3 dias no final deste mês de março.